Gente, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de batalha espiritual. Nós estamos aqui hoje para estudar mais uma aula, é a nossa 11ª aula que vai falar sobre vida eterna e morte eterna. Então, para você que vai chegar agora, seja bem-vindo, que Deus te abençoe. Já estamos aí, já 11 aulas, né, gente? Aí falta 12, 13, 14, 15, 16. Vai ficar faltando só 5 aulas aí pra gente concluir o nosso curso de batalha espiritual. Então, recapitulando para você, já tivemos aula o que é batalha espiritual, como agem os demônios, destruindo a obra do diabo, pecado e maldição, céu e inferno, obtendo as bênçãos de Deus, como expulsar os demônios, libertação financeira, como será os últimos dias, arrebatamento, que foi a nossa aula anterior, e hoje é a nossa 11ª aula falando sobre vida eterna versus morte eterna. Então já pega a tua Bíblia, papel e caneta na mão, para a gente já partir para o estudo, para o ensino da palavra de Deus. Não esquece de se inscrever no canal, você que ainda não é inscrito, ativar o sininho das notificações e deixar aí no comentário teu pedido de oração ou qualquer dúvida que você tiver acerca da nossa aula, tá bom? Abra a sua Bíblia comigo no livro de João, o Evangelho de João, capítulo de número 11, o versículo de número 25, é aonde nós vamos definir, coloca aí na tua aula, vida eterna versus morte eterna. Lembra que eu falei dos desafios dos últimos dias na aula anterior? Lembra que eu falei como será o arrebatamento? Então agora nós já estamos falando do momento final. Agora nós já estamos falando do momento em que a igreja já foi arrebatada, já subiu quem tinha que subir, já ficou quem tinha que ficar, e agora nós vamos ver o que vai acontecer com quem foi arrebatado e com quem ficou. Para onde é que vai essas pessoas que foram arrebatadas? Para onde é que vai essas pessoas que não foram arrebatadas? E aí, o que é que vai acontecer? É isso que nós vamos estudar nessa aula. João, capítulo 11, versículo 25, a Bíblia diz: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crê tu nisto? Então, aqui quando Jesus chegou em João capítulo 11, você conhece essa passagem bíblica, Lázaro estava morto. Marta e Maria mandaram avisar Jesus, então Jesus veio para a cidade de Betânia. Quando Jesus vai chegar na cidade de Betânia, vai haver uma reclamação, uma murmuração: mestre, mas se o senhor tivesse chegado, Lázaro não teria morrido, e agora não tem mais jeito, não tem mais esperança. Então Jesus vai trazer uma afirmativa dizendo: para que vocês estão preocupados? Eu sou a ressurreição e a vida. Então quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então vamos entender por que Jesus falou isso? Jesus falou isso, coloca conceito de vida eterna. Por que Jesus falou que ainda que eu esteja morto, eu viverei? Ainda que eu esteja com meu corpo físico morto, eu viverei com ele, porque ele é a ressurreição, ele é a vida. Anota, conceito de vida eterna. O que significa, Dalma? Quando alguém fala, quem quer dar a vida eterna? O que significa isso? A vida eterna, anota, é uma vida sem fim. Então quer dizer, Dalma, que você está me afirmando que eu vivo, mas eu sou imortal? Entre aspas, se você serve a Cristo, sim. Lembra que eu expliquei no arrebatamento que os que dormem no Senhor ressuscitarão primeiro? Então, provou da primeira morte, que é a morte física, mas não provará da segunda morte, que é a morte espiritual. Nós que estamos vivos, se nós estivermos em Cristo, no arrebatamento da igreja, a gente não vai morrer e nem ser condenado à morte eterna. Nós subiremos com Ele. Nós viveremos com Ele eternamente. Então nós não provaremos da morte.
Agora os que já dormem no Senhor, os que morreram crentes, os que estão em Cristo, ressuscitarão. Então, a vida eterna é uma vida sem fim. A vida eterna, o conceito de vida eterna é uma ressurreição para a vida eterna com Deus. Ou eu vou estar vivo e vou ser transladado ou transformado em corpo de glória para viver eternamente com Ele, não provando nem da primeira morte, que é física, e nem da segunda morte, que é espiritual. Ou se eu estiver morta ou morto, ou se a pessoa já tiver dormido no Senhor, quando acontecer o arrebatamento, a pessoa ressuscitará para então participar da vida eterna. Então pode-se dizer que aquela pessoa participou da primeira morte, não da segunda morte, porque a Bíblia vai falar de duas mortes. A primeira morte, que é a morte física, e a segunda morte, que é a morte da condenação eterna, que não é para a igreja, é para os ímpios, injustos, que forem condenados. Então o conceito de vida eterna é uma vida sem fim. É uma vida que você ressuscita para viver uma vida com Cristo. A vida eterna, anota isso, é a esperança além da vida. A vida eterna é uma vida com esperança além da morte física, além da vida. E esta vida eterna, ela é para os salvos. A vida eterna não é para quem quer. Então, quando você vê alguém que morre sem Cristo, alguém que morreu sem Jesus, aí quando morre todo mundo é bonzinho. Aí quando morre o povo tem mania de falar, morreu, mas foi pro céu. Quem foi que garantiu que essa pessoa foi pro céu? Morreu, mas era tão bom, a pessoa era uma bênção, a pessoa era bom e a pessoa foi pro céu. Meu irmão, se você morreu com Cristo, você terá direito da vida eterna com Cristo. Se você está vivendo com Cristo, foi arrebatado, vida eterna com Cristo. Se você morreu, dormiu no Senhor, ressuscitará em corpo glorioso para então viver uma vida eterna com Cristo. Morreu sem Cristo, condenação eterna. Viveu sem Cristo e morreu sem Cristo, condenação eterna. A Bíblia é clara. A vida além da morte física, a vida além da vida natural, a vida eterna é para os salvos, não é para o ímpio. João, capítulo 11, verso 25, Jesus afirmou isso. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus não está falando, porque Lázaro está morto, ele vai viver. Jesus está falando coisas eternas. Jesus está dizendo, olha, não preocupe. Lázaro está morto, mas eu sou a ressurreição. Então, aonde eu chego tem vida. Quem crê em mim pode estar morto, mas viverá. Aí o povo vai dizer, lógico, mestre, nós sabemos que o senhor está falando da ressurreição dos últimos dias. Então, eles já criam que aquele que dormia no Senhor ressuscitaria com Cristo. Então, você precisa entender, isso aqui precisa ficar bem claro. A vida eterna é para os que vivem em Cristo e os que vão dormir com Cristo. Tá certo? Então o conceito da vida eterna é uma vida sem fim. É uma vida eternizada para Deus. É uma vida eternizada para viver com o Senhor. Agora, isso é o conceito da vida eterna. Agora coloca conceito da morte eterna. Porque enquanto uns estão morrendo para viver eternamente em Cristo, uns estão morrendo para ser condenado eternamente ao inferno. Então anota, conceito de morte eterna. O que é o conceito de morte eterna? É uma vida vivida sem Deus, porque o caminho para a morte eterna é o final de uma vida sem Deus. Então o conceito de uma morte eterna é viver uma vida sem Deus, é morrer sem Cristo e ser eternizado para a condenação eterna. Aonde? A condenação eterna, o tormento será eterno, e esse tormento eterno está preparado para os ímpios, para aqueles que morrerem sem o Senhor, para aqueles que não estiver o seu nome escrito
no livro da vida. Abre a sua Bíblia, Mateus 25. Abre a Bíblia, Mateus 25. Abre a Bíblia, Mateus 25, 31. Anotou o conceito de vida eterna? Anota o conceito de condenação eterna, morte eterna. Uma vida vivida sem Deus, uma vida eternizada para a condenação eterna. A pessoa vive sem Deus, morre sem Deus e é condenada sem Deus. É um tormento eterno preparado para os ímpios. Mateus 25, 31. Vamos ler o que a Bíblia diz. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os anjos com ele, Mateus 25, 31 a seguir, e todos os anjos com ele, então estarão no trono de glória, e todas as nações serão reunidas, isso aqui está falando do arrebatamento, diante dele, e apartará uns dos outros, arrebatamento, apartamento de gente. Como o pastor aparta os bodes das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, a igreja, mas os bodes à sua esquerda, os ímpios. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possuam por herança o reino que vos está preparado desde o fundamento do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e hospedaste, estive nu e me vestiste, adoeci, visitar-me, estive preso e foste me ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome te demos de comer, ou sede te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos na prisão e fomos visitá-lo? Respondeu o rei e disse: em verdade vos digo que, quando fizeste a um destes pequeninos irmãos, a mim fizestes. Então dirá aos que estiverem à sua esquerda, ou seja, aos que está à direita, entra, porque eu preparei para vocês o céu. Agora olha o que Jesus vai dizer para os bodes, para os ímpios, para os que estão trilhando o caminho da condenação eterna. Olha aqui. Então dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Ou seja, os que estão condenados à condenação eterna, aparta de mim, porque o fogo do inferno já espera vocês, o diabo, os seus anjos e os ímpios. Porque tive fome e não me deste comer, tive sede e não me deste beber, sendo estrangeiro e não me acolheste, estando nu e não me vestistes, estando enfermo na prisão e não me visitastes. Então eles lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo na prisão e não te servimos? Então lhe responderá dizendo: em verdade vos digo que, quando um dos meus pequeninos não fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno. Esse tormento eterno é a morte eterna. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Aqui, no versículo 46, deixa bem claro que enquanto Cristo está a preparar, irmão, o lugar da vida eterna já está preparado. E o lugar do tormento e da morte eterna já está preparado. Assim como o céu está preparado para a igreja, o inferno está preparado para os ímpios. Então o Senhor diz: olha, já está preparado, já está tudo preparado. Está preparado o tormento eterno para os ímpios e a vida eterna para os justos. Então anota: vida eterna é para a igreja. Essa conversinha fiada que todo mundo que morreu vai para o céu, isso é mentira do diabo. Só vai para o céu a igreja, irmão, quem for justo. Deus, ele não vai desperdiçar o céu deixando o ímpio morar no céu. Para o ímpio já está preparado a condenação eterna, a morte eterna, a eternidade na condenação, o tormento eterno. Está preparado para os ímpios. Então vamos lá. Então a vida eterna é para os salvos. Anotou? E a condenação eterna é para os ímpios. Anotou? Aí você faz uma pergunta e anota no seu caderno: quem pode ter
a vida eterna. Quem é que pode, Dalma, ter a vida eterna? Abre a Bíblia, João, capítulo 3. João 3,16. João 3,16. Não, eu vou ler João 3,3. João 3, 3. João 3,3, abre. Abriu? João 3,3 primeiro. Jesus disse-lhe: na verdade vos digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Bora, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tem que crer, confessar Jesus como Salvador. Então, se alguém te perguntar, irmão, quem é que pode herdar a vida eterna? Aquele que crê em Deus. Quem é que pode herdar a vida eterna? Aquele que nascer de novo. Então, para herdar a vida eterna, você tem que nascer de novo e você tem que crer em Deus. Se a pessoa não crê em Deus, confessar Jesus como Salvador, arrepender dos pecados e nascer de novo, irmão, não pode herdar a vida eterna. Esse negócio da pessoa leva aqui na terra a vida toda arregaçada, bagunçada, faz o que quer, a hora que quer, casa com quem quer, bebe, dança, fuma. Não, irmão, vive aquela vida de rolo. Aí quando morre, todo mundo foi pro céu. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que para ir pro céu tem que nascer de novo. Nascer de novo é viver uma vida nova. É ser nova criatura, é ter novo posicionamento. É fazer tudo novo. Se não fizer isso, não vai poder herdar a vida eterna. Então coloca, quem pode ter a vida eterna? João capítulo 3, versículo 3 e João 3,16. Quem nascer de novo e quem crê. Quem vai ter ou quem terá condenação eterna? Quem é que terá condenação eterna, Dalma? Nós vamos ler aqui. João, continua com a Bíblia aberta. Quem é que vai ter a condenação eterna? João 3,18. João 3,18. Fala quem vai ter a condenação eterna. Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, irmão, quem não crê em Deus respeita a sua doutrina? Quem não crê em Deus respeita a sua palavra? Quem não crê em Deus vive uma vida santa? Quem não crê em Deus obedece? Quem não crê em Deus nasce de novo? Quem não crê em Deus abandona o pecado? Quem não crê em Deus vive uma vida santa? Então tá aí a resposta. Quem é que vai herdar a vida eterna? Quem crê em Deus, quem anda nos seus caminhos, quem obedece, anota. Quem crê em Deus, quem anda nos seus caminhos, quem obedece, quem nasce de novo. Quem é que vai ser condenado à condenação eterna? Aquele que não crê em Deus. Quem não crê em Deus, não obedece a sua palavra, não anda no seu caminho, não nasce de novo, continua sendo velho homem, velhas práticas, velhas atitudes, vive na concupiscência do pecado, vive na destruição desse mundo. Então, quem vai ser condenado? Aquele que não crê em Deus. Se não crê, não obedece, se não crê, não vive vida santa, não crê. Simplesmente a via de regra da pessoa é ele próprio. Ele faz as regras dele, ninguém manda nele. Ele não tem Deus como seu Senhor. Não. Então vamos para frente? Anotou isso? Agora anota aí. Quem vive com Cristo tem a vida eterna? Vou te provar na Bíblia. Quem vive com Cristo terá a vida eterna? Abre a Bíblia, Mateus 10.
Mateus 10. Eu vou te provar a importância de viver com Cristo. Não é só de morrer com Cristo. Porque tem gente que vai viver com Cristo e morrer sem Cristo. Vive uma vida crente e morre desviado. Não adiantou nada. Você tem que viver com Cristo e morrer com Cristo. Vamos lá. Quem viver com Cristo herdará a vida eterna. Olha o que diz Mateus 10, versículo 39. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida, por amor de mim, achá-la. O que a Bíblia está dizendo? Quem perder a sua vida, porque quando a gente fala, vou viver com Cristo, tem muita gente que fala, poxa, mas eu vou viver com Cristo, eu estou perdendo a minha vida, eu não posso beber, eu não posso fumar, eu não posso dançar, eu não posso agarrar, eu não posso nada, perder minha vida, essa vida de crente. Mas quem perder a sua vida, por Cristo no final vai ganhar. E quem acha que não precisa ser crente, não precisa ser firme, não precisa servir a Deus, aí a pessoa pensa, estou perdendo a minha vida. Mas se você acha que você está aproveitando a sua vida aqui agora, se você morrer sem Cristo, é que você vai ver que você perdeu não só a sua vida, mas também a tua segunda vida, que no caso não se tornará uma vida, se tornará uma condenação eterna. Então, nós podemos dizer que vida após a morte, irmão, só tem quem morrer em Cristo, porque quem morrer sem Cristo não terá vida após a morte, não, terá condenação após a morte. Não pode chamar uma condenação de vida. Não pode chamar uma condenação de vida, tá certo? Anotou? Quem viver com Cristo terá a vida eterna. Mateus 10, 39. E Dalma, quem morrer com Cristo terá a vida eterna? Sim. Quem viver com Cristo terá a vida eterna. Quem morrer com Cristo terá a vida eterna. Vamos ler lá. 2 Timóteo, capítulo 2. Lá no final da Bíblia. 2 Timóteo, capítulo 2. Anota isso aí que eu tô te falando. 2 Timóteo. Quem viver com Cristo terá a vida eterna. Mateus 10, 39. Quem morrer com Cristo terá a vida eterna. Ou seja, a melhor opção para você é viver e morrer com Cristo. Você não correr o risco de perder a tua vida eterna e ser condenado à morte eterna. 2 Timóteo capítulo 2, verso 11. Palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também viveremos com ele. Palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também viveremos com ele. Ou seja, compensa, irmão, você viver com Cristo. Porque se você viver com Cristo, você acha que você está perdendo a sua vida, mas você está ganhando. E se você morrer com Cristo, a palavra é fiel, que os que morrerem com ele também viverá com ele. Já pensou? O mundo está pensando, fulano morreu. Não, irmão, agora que você vai começar a viver. Porque a sua morte com Cristo, ela é eternizada em glória. Aí como é que é o paralelo com o mundo? A pessoa vive aqui pensando assim, isso aqui é que é vida, eu tô vivendo, tô bom, tô vivendo. Aí a pessoa acha que tá vivendo tudo que quer, aí o dia que morre, aí a pessoa na beira do caixão fala assim, nossa, mas fulano morreu, mas ele aproveitou a vida, viu? Nossa, Deus, viajou. Rapaz, esse cara é bom demais. Ele bebia, ele dançava. E pensa num cara que aprontou. Esse daí aproveitou. Não, esse daí compensou a vida. Será que compensou? Porque a matéria dele vai ser jogada na terra. Aí todo mundo volta para casa achando que aquela pessoa usufruiu o máximo da vida. Na verdade, ele perdeu a vida dele aqui na terra porque ele não viveu o melhor de Deus, vivendo com Cristo. E quando ele for jogado dentro da terra, aí Deus requererá a alma dele. Aí eu te pergunto, morreu sem Cristo, para onde é que vai a alma? Morreu sem Cristo. Muita gente acha que morreu sem Cristo, mas fulano vai ser salvo, porque fulano era bom. Irmão, coloque isso aí, anota no seu caderno. A salvação não é pelas obras. O galardão você recebe pelas obras. Você recebe a recompensa pelas obras. Agora a salvação não é por obra. Porque se a salvação fosse por obra, todo mundo que fizesse caridade era salvo. Ninguém vai ser salvo por obra. O que vai fazer você herdar a vida eterna é você viver com Cristo e morrer com Cristo. A Bíblia é clara. 2 Timóteo capítulo 2, verso 11. A palavra é fiel. Se morrermos com ele, ou seja, você tem que morrer com Cristo.
para que você também venha viver com ele. Percebe que a Bíblia, ela traz coisa boa para quem morre com Cristo, irmão. É a mesma coisa. O camarada Pabruco morreu com Cristo. Ele deitou na tumba ali, ele não está morrendo. Ele está se preparando para viver eternamente com Cristo. É o contrário de quem caiu na catatumba sem Cristo. A pessoa acha que, não, é bonzinho demais, vai ser salvo. Negativo. Morreu sem Cristo e está preparado para a condenação eterna. Isso aqui precisa ficar claro, irmão. Em nome de Jesus. Tá certo? Então vamos lá. Anota aí na sua Bíblia.